tomato, toda, isso aqui vai jogar? Não. Nem que interessa. Olá! Posso jogar outro vamos nessa. Você abre essa bolsa. Bota um jeito. Não. Bota Zé. Não conheço. Ei, irmão. Deixa eu ajudar. Então, bem, nada.
nada. Pode ser do sofá. Pode ser do sofá. Da minha casa. Acabando.
Ở trong thực ra thì kì có cái một ảnh như cái nhiều xanh có kì chỉ tạo tôi đó nhiều một tầm
才能把我是
做什么嘞？行，我
Toronto. Guys,
a gente acabou o vídeo, então sai. Que é outro, gente. Tchau.